O PSD nacional, em parceria com o de Minas Gerais, articula para ser aí, pretende ser nas próximas eleições, aliás, como todos os partidos, a maior legenda do país nas próximas eleições, com grande influência sobre as decisões no Congresso Nacional e, em contrapartida, também no governo federal. Quais são as estratégias e por onde passa essa conquista para o PSD? Este é o principal tema de hoje, na minha conversa com o Alexandre Silveira, que é presidente estadual do PSD. Ele já foi deputado federal e também hoje é assessor da presidência do Senado. Alexandre, obrigado por nos atender nessa entrevista aqui ao meu blog. É uma satisfação muito grande, Olhão, conversar com você, e sabemos que, através de você, conseguimos chegar aos mineiros, pela credibilidade que foi construída ao longo de tantos anos. Alexandre, o que é importante, conta para nós aí, para um partido ser um grande partido no país, com grande influência na política brasileira e mineira? Qual que é a estratégia? Conquistar a presidência da República, conquistar o maior número de governadores de estados ou formar uma grande bancada parlamentar? No nosso caso, Leão, que já temos uma grande bancada parlamentar, entendemos que isso é importante. O parlamento é a casa mais fidedigna da sociedade, aquele que tem realmente, pela sua heterogeneidade, a representação mais forte da sociedade. Mas o PSD sai agora um pouco do campo só parlamentar. Nós, pelo crescimento orgânico do partido, pelas suas posições claras, é um partido que, apesar de heterogêneo internamente, ele tem uma liderança nacional que representa muito bem o partido, até porque se dedica muito à política, à boa política, que é o presidente Gilberto Kassab. E, então, vem se construindo todo um projeto de eleições majoritárias também. O PSD, por uma posição nacional, eu, como secretário nacional do partido, secretário-geral nacional, acompanho muito de perto, nós tivemos uma posição muito clara nesses últimos anos, que foi não embarcar no atual governo federal. Em alguns momentos quiseram colocar na conta do PSD a indicação do ministro das Comunicações, mas ficou claro que era muito mais uma opção pessoal do presidente, e já há alguns meses o presidente Gilberto vem colocando para toda a sociedade brasileira, através da imprensa nacional, de que o PSD terá uma candidatura própria. Esse é o caminho nosso no âmbito nacional, o que não é diferente em Minas. Em Minas, nós nos tornamos seguramente o maior partido de Minas. Nós temos 10 deputados nas nossas fileiras, 7 na Assembleia e 3 na Câmara Federal. Temos 2 dos 3 senadores da República, espero que por enquanto. Temos o prefeito da capital, elegemos um grande número de prefeitos em cidades importantes de Minas Gerais e, portanto, tudo isso leva a crer que nós teremos musculatura para apresentar um projeto aos mineiros. Você falou em 3 senadores da República, né? Mas pelo partido, formalmente são 2, Santoro Anastasia e o Carlos Viana, correto? E o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, tem uma boa relação com vocês e até está sendo convidado para migrar, ele é do Democratas hoje, migrar para o PSD. Quais são as chances disso realmente acontecer? O que eu disse foi exatamente isso. Eu disse que hoje nós temos 2 senadores da República, espero que por pouco tempo, espero que nós tenhamos 3. O que eu digo sempre é o seguinte: nós temos o maior respeito, eu particularmente, não precisa nem de ressaltar, mas nós todos temos o maior respeito pela decisão que o presidente Rodrigo venha a tomar. Eu só faço uma leitura política do quadro. Eu acho que o PSD construiu, ao longo desses 3 anos, em especial nesse último ano, construiu um discurso nacional, uma bandeira nacional, que é uma bandeira que cabe muito bem a um mineiro. É a bandeira da união nacional, de um contraponto a essa polarização que vive o Brasil. E isso tem a cara da mineiridade, tem a cara da serenidade, do equilíbrio, do diálogo, da convergência, da boa política, política que compreende que não há, fora desse campo de consenso,
construção de verdadeiras políticas públicas. O discurso de esgarçamento ele serve muito mais a projetos, na minha modesta opinião, pessoais do que um projeto de país. E é isso que o PSD quer apresentar ao Brasil e não é diferente em Minas. Mas nessa faixa que está atuando politicamente o PSD, há concorrência, né? Porque o partido do próprio Rodrigo Pacheco, Democratas, está se fundindo com o PSL, buscando também ser essa alternativa de ser o maior partido do país, de abrigar uma candidatura da terceira via, que sonham ser a de Rodrigo Pacheco, senador mineiro. Enfim, é uma concorrência forte também para vocês. Você acha que o Rodrigo Pacheco vai resistir a essa dupla pretensão, esse assédio duplo aí na política? Eu tenho o maior respeito pelo partido que está sendo criado, sou amigo de vários quadros, inclusive tenho uma profunda admiração pelo presidente ACM Neto. Eu só tenho uma compreensão muito clara: não basta ser grande, tem que ser sólido e tem que ter um discurso unitário. A gente pode perceber que o PMDB é um grande partido. Agora, você não consegue identificar no PMDB um único projeto. Nós temos um PMDB completamente fracionado do ponto de vista das suas, vamos dizer assim, dos seus caminhos. Você tem um PMDB no Senado muito ligado ao presidente Lula, você tem um PMDB na Câmara dividido, e se dividiu muito fortemente até nas eleições para a própria presidência da Casa. Então, é um PMDB são vários PMDBs. E não estou dizendo que isso acontecerá com a União Brasil, que é o partido que está se fundindo, que é a fusão do DEM e do PSL. Mas há uma tendência de, no primeiro momento, terem dificuldades para as acomodações estaduais, as acomodações municipais, as acomodações das próprias bandeiras internas do partido e até do próprio projeto nacional. O que eu quero dizer é que nós temos já vamos dizer assim, um caminho muito claro, o caminho de que é importante apresentar o Brasil a uma alternativa, isso é importante para a democracia, isso fará bem à maturidade da República, e eu não sei se o União Brasil terá essa mesma sinergia interna na sua largada. Eu acho que isso pode até ser construído ao longo do tempo. Mas, volto a dizer, eu acho que eu sempre fui defensor dos mineiros, que Minas, por ser a síntese nacional, eu acho que quem olha para os resultados das últimas eleições nacionais provam isso. Quem ganha em Minas ganha no Brasil, quem perde em Minas perde no Brasil. Nós passamos por essa frustração há poucos anos. E eu acho que Minas, o que a política brasileira mais precisa hoje é do tempero mineiro. O tempero, como eu disse, que o presidente Rodrigo, à frente do Congresso Nacional, vem apresentando ao Brasil. Eu sou a testemunha mais próxima de que todos os momentos de maior esgarçamento, de maior, não vou chamar de risco, mas em qualquer dúvida ou aviltamento à democracia, à República, à Federação, tem sido o presidente do Congresso Nacional, o senador mineiro Rodrigo Pacheco, a voz mais contundente, mais vigorosa a defender valores tão caros à sociedade brasileira. Alexandre, nos últimos anos, você, com a sua experiência política, tem agido muito nos bastidores, né? Qual foi o seu papel na eleição do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado e também com essa aproximação com o PSD, com Gilberto Kassab, que é o presidente nacional? Essa é uma peculiaridade interessante, é uma pergunta que mexe muito com a minha memória e com a minha alegria de ter participado muito ativamente desse processo. Antes mesmo de surgir a oportunidade de um mineiro chegar à presidência do Congresso, eu já insistia muito com ambos para que se conhecessem. Por conhecer bem a personalidade do presidente Rodrigo, saber que ele é alguém que preza muito pela boa política. Eu tenho muita repugnância quando eu ouço a demagogia de alguns querendo chegar à política, agredindo os políticos. Eu acho que a gente tem que repudiar de forma veemente a má política
os maus políticos, principalmente, mas nunca a política. A política, seja no seio da sociedade civil organizada, seja na igreja, seja nas empresas, ou seja na política eleitoral, é sempre algo muito salutar. Nós todos, mineiros principalmente, sabemos o quanto que é caro às pessoas e a importância que tem a democracia. Mas eu, quando o presidente Davi, que era praticamente um consenso para ser renovado o seu mandato à frente do Congresso Nacional, quando o ministro Fux deu o voto derradeiro de não poder ter a reeleição, no caso que foi julgado, eu logo, na arrancada, liguei para o presidente Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, dizendo a ele qual que era a possibilidade dele nos representar à frente do Congresso Nacional. Ele via alguma dificuldade naquele primeiro momento, em consequência dele estar no partido com apenas 5 senadores. O PMDB já tinha apresentado um nome, que era o nome do líder do governo no Congresso, que é o senador Fernando Bezerra. A senadora Simone Tebet, é bom relembrar, ela só passou a ser a candidata na reta final. No primeiro momento, o PMDB apresentou de forma clara o nome do senador Fernando Bezerra. E o PSD seria legítimo naquele momento que ele apresentasse um contraponto, já que ele é a segunda maior bancada com 11 senadores. E o presidente Rodrigo, com uma pessoa de muito bom senso, me disse: Alexandre, eu, sem apoio de um dos dois, eu não tenho condição de arrancar. Aí ele me autorizou a marcar com o presidente Kassab para nós iniciarmos uma aproximação no sentido de que o presidente Kassab o conhecesse. E eu, como já tinha falado sobre ele, sobre a sua forma de ser, sobre o seu conteúdo, sobre a sua profundidade intelectual, sobre o seu espírito público, por diversas vezes com o presidente Kassab, essa oportunidade surgiu logo no segundo dia, logo depois da decisão do Supremo, e a empatia se deu logo no primeiro momento, o que começou a criar uma musculatura para a candidatura do presidente Rodrigo. Logo depois veio o PP, logo depois o PR, e aí por diante, com a habilidade de ambos, construíram hoje esse projeto que tanto nos orgulha a todos. Alexandre, você acha que há espaço no país hoje para uma terceira via presidencial? Porque até agora as experiências apresentadas não conseguiram conquistar aí a simpatia, o apoio da opinião pública. Eu acho que há e vem aumentando o apelo por vamos chamar assim, por um apelo de parte substancial da sociedade pelo fim da polarização. Parte substancial da sociedade compreende que esse escassamento tem feito mal ao Brasil. Todos contribuem, cada um no seu momento, com o fortalecimento da democracia, de uma forma ou de outra, dão a sua contribuição às políticas públicas, mas falta ao Brasil a empatia que, inclusive nesse momento tão triste da história que foi a doença, o Covid-19, que tantas vidas ceifaram, falta empatia, falta união, falta espírito de fraternidade, solidariedade, e isso que a sociedade, parte da sociedade clama no Brasil. Como eu disse, principalmente nós mineiros, mas eu acho que boa parte dos brasileiros estão começando a compreender que o que interessa realmente na política, na boa política, é o resultado na vida real, na discussão dos problemas reais da sociedade. E não há como negar, Orion, que nós vivemos um momento de muito sofrimento para a maior parte do povo brasileiro. A carestia no preço dos itens, de todos os itens, mas em especial dos itens básicos da sociedade, vem de forma galopante. Basta dizer que um botijão de gás custa mais de 10% do valor do salário mínimo. Basta dizer que, enquanto muitos comemoram e nada contra o lucro, as nossas exportações de carne e a pecuária, isso é importante porque gera divisa, porque fortalece o agronegócio, porque fortalece a pecuária brasileira, mas nós temos que garantir, primeiro, que a carne chegue ao prato do brasileiro. Não adianta a gente comemorar o lucro das empresas, dos grandes frigoríficos, mas sabendo que um quilo de músculo custa R$40, que 20 quilos de carne hoje é o valor do salário mínimo brasileiro. Então, todas essas políticas públicas têm que ser corrigidas através do diálogo e do trabalho.
Ok. Alexandre, puxando um pouco a conversa aqui para Minas Gerais, o partido seu pretende lançar aí o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, para a disputa para o governo de Minas Gerais. Mas a gente percebe que, apesar dessa clareza do partido, não se organizou, o partido não está tão organizado, não, porque o outro lado está assim, o governador Romeu Zema, que é o principal rival do Partido Novo, pela condição de governador que ele tem, favorecendo naturalmente a situação, poder viajar, levar algum benefício, alguma obra. Enfim, ele está mais ativo, mais organizado do que o outro lado. Está praticamente fazendo campanha sozinho, só pré-campanha, e não tem oposição. É incontestável, é aparente só pela mudança na agenda do governador que ele está já em campanha, está trabalhando a possibilidade real da reeleição. O prefeito de Belo Horizonte sai naturalmente como alguém que, aprovado com 63% dos belo-horizontinos e com uma grande largada na região metropolitana, sai naturalmente como um contraponto ao projeto que hoje ocupa a cidade administrativa. É importante destacar que, volto a dizer, que nós somos hoje um grande partido, temos outros 2 senadores que são reconhecidamente valores muito grandes do partido, temos 10 deputados, isso é uma construção interna que está evoluindo de forma rápida. Eu acho que o prefeito de Belo Horizonte tem sido muito responsável com sua missão de dirigir os destinos da capital mineira, por isso ele não tem uma agenda no interior tão intensa quanto o governador, que, diferentemente dele, é natural que esteja viajando no Estado, mas eu entendo que nós teremos, nas eleições do ano que vem, com certeza, 2 projetos, uma eleição polarizada e 2 projetos muito claros que se apresentarão aos mineiros, dando aos mineiros a oportunidade de escolher aqueles que acharem melhor e fortalecer a democracia. E no meio dessa caminhada aí, o partido ainda não tem, digamos assim, uma comunicação organizada e está sofrendo um ataque especulativo na parte política, que é na prefeitura e na Câmara Municipal, onde a oposição pretende quebrar o braço político dessa futura candidatura, que é o secretário Adalclévio Lopes. Como é que o partido está enfrentando essa turbulência? Apesar de não conhecer o mérito do que acontece, eu até porque eu tenho, me confesso, me dedicado muito às questões nacionais e à função de tanta responsabilidade que assumi junto ao Congresso Nacional e ao Senado. Mas não tenho deixado de acompanhar, na medida do possível, o que tem acontecido na capital e na gestão do prefeito Calil. O que eu posso, sem conhecer o mérito, o que eu posso perceber que ele, tendo surgido como um adversário natural ao atual governador, há as especulações, há os ataques que são também de ordem política, não são de ordem exclusivamente compatíveis com a realidade, vamos dizer assim. Esse caso específico do seu secretário de governo, há poucos dias eu acompanhei pela imprensa as denúncias que foram feitas por um ex-componente do governo, e eu tenho certeza que terá um desdobramento tanto jurídico quanto político, no curto prazo, uma resposta para a sociedade. Você acha que essas situações, tanto a ausência do pré-candidato no interior e essa turbulência política preocupam o partido nesse momento ou não? Eu acho que não. Eu acho que não é que preocupe nem deixe de preocupar. Eu acho que são fatos a serem enfrentados. A questão da candidatura não está ainda andando no Estado. Para mim, ela seria inadequado se tivesse. O prefeito tem uma responsabilidade com a região metropolitana, por ser prefeito da capital, ele tem que cuidar bem de Belo Horizonte. Aqui é uma vitrine importante para o PSD, não só em Minas como no Brasil. O nome do prefeito da capital é importante destacar. Ele é reconhecido hoje
no meio da imprensa nacional, no meio da classe política nacional e até por parte da sociedade fora das fronteiras de Minas. No meu cotidiano em Brasília, muitas vezes eu sou abordado perguntando qual será o papel e a posição do presidente Calil nas questões nacionais, do prefeito Calil nas questões nacionais. Volto a dizer, nós temos o professor Anastasia também, que é muito respeitado as suas posições nacionais, e outro senador que foi um senador que teve uma votação muito, mas muito vigorosa em Belo Horizonte, na região metropolitana, que é o senador Carlos Viana. Isso tudo está sendo considerado pelo partido. Eu acho que vai chegar o momento adequado do PSD se posicionar de forma clara em torno de um projeto para Minas Gerais. Porque, pelo que a gente avalia, o principal problema dessa candidatura é o desconhecimento no interior de Minas Gerais. Quer dizer, isso precisa ser superado, precisa ser trabalhado, não é? E não é um problema. O próprio governador é a prova mais inequívoca disso. O governador era um mero desconhecido há 10 dias daquela eleição. E em 10 dias do primeiro turno, o professor Anastasia, com 32% da intenção de voto, o governador, até então, Fernando Pimentel, com 17% de intenção de voto, o governador saiu de 3% e ganhou a eleição. É importante dizer que nós todos temos que nos modernizar nessa questão do nível de desconhecimento. Eu acho que depois da era da tecnologia, da informação online, a democracia também amadurece com isso. Então, essa questão de um possível candidato a contraponto ao atual governador, eu acho que está num tempo extremamente adequado, hábil, e ela vai acontecer num momento que as condições políticas se derem e os mineiros vão conhecer de forma clara os projetos e poder escolher entre o melhor que entender. Há pouco você criticou os políticos que criticam a política, né? Me parecia que você estava se referindo ao governador Romeu Zema. Agora, recentemente também, um pouco antes, o prefeito Calil adotava um estilo apolítico, basta de político. Ele mudou e vai amadurecer, aperfeiçoar o seu jeito de fazer política? Eu acho o cúmulo da hipocrisia chegar à política fazendo crítica aos políticos, e o erro é maior ainda permanecer nessa hipocrisia. Eu acho que o que tem que ser vigoroso e rigoroso é a crítica aos maus políticos. Chegar à política criticando os políticos, fazer política com os políticos e tentar mostrar para a população que não está ao lado dos políticos, para mim, isso tem um nome claro no dicionário: hipocrisia. Falta de coerência entre a realidade e entre aquilo que quer demonstrar para a sociedade. Eu acho que nós temos que sair da era dos personagens e apresentar opções que tenham conteúdo à sociedade brasileira. O que o povo brasileiro precisa é alguém que se preocupe com saúde pública, com transporte, com estradas vicinais, com desenvolvimento, geração de emprego e renda, com os problemas reais da sociedade. É o que está faltando ao Brasil. Respeito aos brasileiros, respeito aos mineiros, olhar nos olhos e dizer: eu sou Alexandre Silveira e me apresento para você com esse projeto. E com humildade quero que você avalie a condição de ajudar Minas e o Brasil. Está faltando isso, está faltando a boa política, está faltando a coragem de conversar sobre os problemas reais da sociedade. E quem não quer enfrentar os problemas reais da sociedade se esconde atrás da hipocrisia. A hipocrisia é o personagem, é aquele que não é o que é e quer vender o que não é. Então, nós precisamos corrigir isso na política brasileira para o bem da sociedade e de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igual. Alexandre, nosso tempo está chegando ao fim aqui, mas caso caia antes disso, eu vou renovar a minha reunião aqui com você, tá? Mas numa avaliação preliminar, nós temos aí quase que uma candidatura espontânea, tanto da parte do Calil, como no Senado do senador Anastasia. Seria um candidato natural. Mas tratando de Antônio Anastasia, a gente nunca pode garantir se ele vai ser ou se não vai ser esse candidato. E você seria um nome também natural para substituir na chapa. Está certo ou errado? Eu não vou falar pelo professor Anastasia, é lógico, né, que é um dos maiores senadores da história da República, um homem público ilibado, com muita credibilidade na sociedade, não só mineira, mas brasileira. Mas eu posso dizer
que para mim uma alegria muito grande ter sido secretário de Estado dele. Quando eu fui convidado pelo senador Anastasia para fazer parte da chapa com ele, foi um convite muito pessoal, não foi um convite de uma composição política. É importante eu destacar isso. Eu não era um mero desconhecido, eu tinha sido o 4º deputado federal mais votado de Minas por 2 vezes. Eu saí de uma trajetória e de uma ascensão de 27 para 147, depois 200 mil votos. Na região que eu representei, uma região importante, que é o leste de Minas Gerais, eu fui o deputado majoritário todas as vezes que disputei a eleição, em praticamente todas as cidades, e hoje já tenho um nível de conhecimento dos mineiros que me permite, se for o caso de agraciado a voltar à política e à disputa eleitoral, me permite me apresentar, e o mineiro conhece parte da minha trajetória e pode, depois de me conhecer, analisar se eu poderia ter a honra de representá-los num cargo majoritário. Isso não é um projeto pessoal, eu quero destacar isso, e vou fazer aqui uma prova cabal disso. Eu tenho 7 anos que eu não ocupo cargo político eleitoral. E em nenhum momento deixei de fazer a boa política. Em nenhum momento deixei de estar no campo defendendo os interesses de Minas e do Brasil. Em nenhum momento deixei de estar buscando, através do diálogo, da convergência e da construção, defender os grandes interesses da segurança, da saúde, daquelas áreas que ocupei e tenho maior afinidade. Eu venho de uma trajetória da segurança pública, sou funcionário e servidor público de carreira, estou agora concluindo o meu tempo na minha trajetória na polícia. Durante esse tempo, passei por outras áreas, fui diretor-geral da maior autarquia do país, o DENIT, responsável por todas as rodovias, hidrovias, portos e ferrovias de um país transcontinental como o Brasil. Fui secretário de Estado de Gestão Metropolitana, fui secretário de Estado de Saúde e sobrevivi na política e sobrevivi como servidor. Eu acho que aquele que disputa voto não é diferente de um servidor de carreira. Todos são servidores da mesma forma. Eu busco construir a minha vida com a consciência da efemeridade, que as coisas são transitórias, passageiras, e eu tenho alegria muito grande de, independente da posição que eu ocupo, poder estar contribuindo como servidor dos mineiros. Ok. Oi. Oi, estou ouvindo. Eu vou tentar renovar aqui para a gente retomar, tá? Para a gente encerrar. Combinado? Pode ser? Pode retomar. Bom, 3, 2, olha, o último de 1. Alexandre, mas quem não te conhece e vê a sua agenda de hoje vai dizer que você ou é candidato a senador ou a governador do estado, tal é a intensidade com que você trabalha e frequenta o interior mineiro e recebe prefeitos também. Olha, Leon, pode estar mais pública essa agenda hoje, mas a minha vida sempre foi assim, sempre foi atendendo ao municipalismo, até porque eu tenho a compreensão de que num país transcontinental como o Brasil, com as dimensões territoriais que nós temos, e em Minas Gerais, de forma especial, nós temos 1/6 dos municípios do Brasil, com a posição que ocupa hoje Minas na vanguarda da política nacional, tendo um mineiro à frente de um dos poderes da República, não seria razoável que nós não compreendêssemos a importância do fortalecimento dos municípios. Eu tive a alegria de participar desse momento da história. Eu recebi na presidência do Congresso Nacional mais de 820 municípios mineiros através dos seus representantes mais próximos, que são os prefeitos. É hipocrisia querer se fazer política pública daquele Titanic da esplanada dos ministérios. Eu acho que fará história nesse país um presidente da República que revê o Pacto Federativo, que entender que a vida das pessoas acontece nos municípios. É lá que se constrói política pública de saúde, de educação, de construção de estrada, de geração de emprego e renda, de desenvolvimento, de combate à desigualdade. Não é em Brasília. Brasília deve ser o lugar para se ditar a normatização das políticas públicas, para uma forte regulação dessas políticas.
mas hoje há uma dificuldade, sempre haverá, de operacionalidade das políticas públicas através da esplanada dos ministérios. E nada fizemos mais do que isso. Primeiro, atendemos todos os prefeitos lá. Hoje, recebemos as demandas, procuramos encaminhar nos ministérios de forma natural. Temos sido atendidos na medida do possível. É a questão da representatividade de Minas. É uma questão óbvia e fundamental. E agora nós temos uma intensa agenda no interior, retribuindo a essas visitas que recebemos, a esses apelos, anunciando muitas coisas importantes para os mineiros. Nunca aconteceram tantas coisas importantes e tão caras aos mineiros. Ontem eu tive a alegria de governador Valadares para poder comemorar, junto com 81 municípios que foram incluídos na área da Sudene, numa região na porta do semiárido brasileiro, municípios que vinham sendo subjugados há muitos anos. Esse projeto dormitava há mais de 10 anos, projeto de um mineiro, do prefeito Zé Fernando, na época do meu colega deputado federal, dormitava no Congresso Nacional, graças ao protagonismo e à unidade da bancada federal e à unidade do nosso Senado, do nosso trabalho de articulação. Nós não só aprovamos o projeto no Senado Federal, que estava desde 2017, na Câmara desde 2007, e o presidente, ouvindo a área, o Ministério da Fazenda, que deu um parecer insensível aos interesses dos mineiros, vetou o projeto, nós derrubamos o veto, uma ação que não seria possível se Minas não tivesse um protagonismo nacional, se não tivesse o presidente Pacheco e a nossa unidade. Incluímos os 81 municípios, os 2,8 bilhões que acabamos de aprovar, o metrô de Belo Horizonte, algo histórico. Quantas vezes esse metrô foi anunciado? Apesar de eu divergir da forma com que o governo tem tratado essa questão do metrô, eu achava que o governo deveria ter vindo aqui anunciar as obras de modernização da linha 1, de ampliação da linha 2, do Calafate até o Barreiro, apesar que não foi isso que foi anunciado, mas já foi algum avanço. A capitalização da CBTU, que depois de concessionar, da empresa ser privatizada, vai ter obra, só não vai ser na celeridade que nós gostaríamos que fosse. A minha única crítica foi essa. São todas conquistas muito claras que Minas Gerais passa a ter, graças ao protagonismo de nós termos acertado e construído uma candidatura de um mineiro à presidência do Congresso Nacional, que hoje lidera a nossa bancada federal e a nossa bancada no Senado. Alexandre, uma última questão. No quadro político hoje, você como dirigente partidário, como político experiente, nós temos um esgotamento de alguns partidos, como em Minas Gerais, o PT e o PSDB, parece que não tem futuro por aqui, neste momento, na atual conjuntura. Por outro lado, o PT está liderando as pesquisas para a disputa nacional. Como é que você enxerga esses quadros e esse futuro partidário no país? Na minha opinião, Orion, não é difícil de explicar. A liderança não é do PT. A liderança, o PT hoje sobrevive da liderança do ex-presidente Lula. O presidente Lula sempre foi maior do que o PT. E agora ele é muito maior do que o PT. Então, o presidente Lula é o grande, vamos dizer assim, a grande musculatura do PT. O PT não tem realmente essa musculatura mais. Eu tenho o maior respeito pelos partidos políticos, mas eu tenho que fazer uma constatação. A liderança nas pesquisas é em consequência do nome do ex-presidente Lula, que faz, num primeiro momento, um contraponto ao atual presidente Bolsonaro. Por isso eu destaquei. Eu acho que essa polarização vem cada vez mais fortalecendo a possibilidade da construção de uma terceira via. Nos resta esperar que o espírito público, a altivez, a decência, a vontade de contribuir com o Brasil, o despojamento de projetos pessoais possam falar mais altos. Esses nomes que estão aí se apresentando como terceira via possam sentar na mesa e apresentar aos brasileiros uma alternativa. Caso isso não aconteça, haverá uma polarização e aí nós teremos um país, por mais 4 anos, vivendo o que está vivendo hoje. Eu volto a dizer que eu tenho respeito por cada um que é escolhido pelo povo. Eu acho que a melhor forma de se fortalecer, o melhor modelo é a democracia. A melhor forma de se fortalecer a democracia é fortalecendo
e tendo projetos claros colocados à sociedade. E a explicação é essa. Eu acho que há um novo momento da política e o PSD, para nossa alegria, pelas posições coerentes que vem tendo, volto a dizer, o PSD hoje só pode... O PSD tem uma roupa construída a nível nacional. O fato de nós não termos embarcado no projeto do atual governo e o presidente Kassab, há mais de um ano, mesmo antes da eleição do presidente Rodrigo, vem destacando publicamente que entende que faria melhor ao Brasil um projeto alternativo. Se esse projeto alternativo não surgir, eu acho difícil que não surja, aí vai nos restar fazer uma opção. Aí não vou dizer que é o menos pior, vamos construir um termo melhor, que seja aquele que for o que tiver mais sinergia com o projeto que nós entendermos melhor para o Brasil. Mas eu continuo muito confiante de que o brasileiro vai estar refluindo numa lógica de que o que interessa é o resultado das políticas públicas. E o que vai ser avaliado é isso nas eleições do ano que vem. Muito bem, eu conversei aqui com o presidente estadual do PSD, Alexandre Silveira, sobre o quadro político atual em Minas Gerais e também no país, e avaliando aí a possibilidade de um surgimento e fortalecimento da terceira via na disputa presidencial no Brasil. Alexandre, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, eu sei que através de você a gente chega a uma parte substancial da sociedade brasileira pela credibilidade e pelo trabalho que nós todos respeitamos e que você desenvolveu durante todos esses anos. Muito obrigado.